Quantos de vocês estão escutando de vez em quando, pelo menos, ou lendo, que é o caso Leonardo Ravenhill? Alguém aqui? Várias pessoas. Então, para mim, ele é homem de Deus. E, naturalmente, homem entre várias pessoas que eu encontrei em Betânia quando eu estava estudando, o homem de Deus, e naturalmente tem influência na minha vida. E naturalmente eu tinha mais ou menos 20 anos, eu acho, e quando ele ia tirar tempo e disse, quero falar com você, eu senti muito privilegiado. Então, mais ou menos como o apóstolo Paulo resolveu falar comigo, alguma coisa assim. Ele falou algumas coisas que eu gostei e gostaria de passar. Ele falou comigo, provavelmente ele tem mencionado nas mensagens que realmente ele disse que ele só tinha 6 mensagens de vez. Então, e ele disse que ele gastou mais ou menos uma semana para fazer uma mensagem. Mas ele disse 95% dos evangelistas hoje em dia estão pregando egoísmo. Então, e ele atacou algumas coisas e eu senti um pouco apertado hoje à noite, porque nós cantamos uma dessas músicas que, se ele fosse aqui, eu garanto, ele ia meter ripa em nós. Esta coisa de coitado, os pobres, os órfãos, as viúvas, os cativos, coitado, nós temos de fazer alguma coisa. Ele disse, nós não estamos falando com coitados, nós estamos falando com rebeldes contra Deus. Então, ele disse, nós devemos fazer isto bem claro. Então, também, esta semana, e especialmente ontem e hoje, pensando sobre hoje, então estava olhando Cristóstomo, grande evangelista, muitos e muitos anos atrás. Então, antes de Agostinho, pode falar a verdade, e arminiano. Então, ele tinha a mesma ideia e foi considerado grande evangelista. E nós temos arminiano. E ele também tinha a mesma ideia, a mesma opinião. E quando nós chegamos mais perto dos nossos dias, nós podemos ver pessoas como Wesley e Finney. E Wesley disse, me dá 100 homens que não têm nada, medo de nada, menos o pecado. E eu posso evangelizar o mundo. Não, eu não sei se eles soubessem o tamanho deste mundo, mas vamos supor que ele errou por 50%. Ainda foi grande coisa, mas ele estava convencido desta coisa. E, naturalmente, Wesley, quando ele pregou, o que realmente ele sempre fez, ele atacou o pecado. E, naturalmente, Finney, quando ele pregou, ele atacou pecado. E uma coisa que nós temos mencionado na hora de teologia é que, de vez em quando, alguém me pergunta por que Finney fala tão pouco, cita a Bíblia tão pouco. Porque ele está falando sobre coisas que realmente todos nós devemos saber antes que chegamos à Bíblia. Então, e nós podemos ver, tem outros pregadores também, eu posso continuar a lista comprida, que foram muito usados de Deus, e todos tinham uma coisa em mente, para a pessoa entender que ele é pecador. Então, também, tem acontecido, eu não sei, 5 ou 6 vezes, quando eu estava ensinando teologia, e nós começamos a falar sobre pecado, e por que pecado é que é. Então, muitas pessoas têm falado, como eu vou pregar isto?
Ou então, algum tempo atrás, nesta semana, eu resolvi que eu gostaria de fazer uma mensagem sobre isto. Então, quando eu estava pensando sobre hoje, eu lembrei que nós íamos ter batismo hoje de manhã. Eu pensei, eu não vou pregar, que o pastor Giovanni realmente toma conta dos batismos. Então, eu pensei que provavelmente ele ia pregar hoje à noite, mas ele falou comigo hoje à tarde que ele tomou culto hoje de manhã e hoje à noite é minha responsabilidade. Então, estou obediente. Ok, o que nós queremos ver, algumas coisas. Primeiramente, eu acho que é bom que todo mundo entenda, porque se nós achamos que nosso pecado não é tão grave, e se nós achamos que realmente, mesmo o nosso pecado, realmente tem pouco pecado, então nós vamos ter um problema. E eu gostaria de perguntar, por que o Brasil não está totalmente evangelizado? Porque muita gente, não pouca gente, muita gente não está sendo obediente. E não é para desobediente para coisas complicadas, vamos dizer, o 6º ano de teologia, então, pormenores, é coisas grossas e básicas para nossas vidas. Nós vamos falar sobre isso. Mesma coisa porque nós não temos evangelizado o mundo. Mesma coisa. Então, porque nós temos pessoas que realmente não estão tão preocupadas sobre o que realmente está acontecendo. E mesmo pessoas que formam aqui no seminário saem realmente com a mesma coisa, porque não está convencido que realmente o que, pelo menos eu acho que o que eu estou falando, e parece quando eu estou ouvindo os outros pregar, mais ou menos a mesma coisa, que realmente nós não estamos culpados. Que é pecado? Que é a lei moral? Em teologia nós falamos sobre a lei moral. Que é a lei moral? Que é pecado? Ou então, nós podemos ver, pecado é bem simples. E, como nós já falamos em teologia, nem precisamos a Bíblia, nem precisamos mesmo Deus para falar que é pecado, que nós sabemos que é pecado. Então, não, naturalmente, muitas pessoas nunca pensam sobre isso, porque nós pensamos, coitado de mim, e nós somos egoístas, e nós estamos querendo pegar tudo para nós mesmos, e uma pessoa nos ofende, ou fica no nosso caminho, e qualquer coisa assim. Mas, qualquer sociedade, qualquer cultura, no mundo inteiro, vocês podem ser vermelho, ou você pode ser preto, ou você pode ser branco, ou você pode ser amarelo, ou você pode ser verde. Então, você vai chegar à mesma opinião. Como é que eu devo tratar meu próximo? Como eu devo tratar? Ou então, nós podemos, se nós pensarmos um pouquinho, então eu posso me perguntar como é que ele deve me tratar. Qual seria a melhor maneira para ele me tratar? Bom, naturalmente, ele deve fazer o melhor possível para mim. Então, se isto é verdade, o que é que eu devo fazer para ele? Se ele é ser humano, eu sou ser humano. Como ele que deve fazer? Como eu devo fazer? Ele deve me tratar melhor que ele pode me tratar. Eu gostaria disso. Então, como é que eu devo tratar ele? Mesmo jeito. Não, algumas pessoas que não pensam muito, talvez pensam, mas ninguém vai chegar a essa conclusão. Mas realmente nós somos enganados e nós podemos dar várias ilustrações. Eu vou só dar duas para mostrar. Alguns de vocês ouviram sobre esses 5 homens que morreram em Equador alguns anos atrás, tentando evangelizar um grupo de índios.
e realmente eles foram assassinados pelos índios e tudo assim. Mas o que tinha um homem, né, por dentro daquele grupo. Eu tenho falado isso com algumas classes. Né? Tinha um homem por dentro daquele grupo e realmente ele saiu e ele viu que realmente o homem branco, que são índios, o homem branco está chegando. E ele viu a capacidade que eles têm. Ele viu um homem matando um animal. Então, para ele tinha um pau comprido e realmente fogo saiu do pau e matou um animal muito distância. Eu não me lembro qual foi a distância. Então, o que ele disse, ele chegou à conclusão que o que nós devemos fazer como índios, nós devemos unir e nós devemos tratar uns aos outros como nós gostaríamos ser tratados. Então, quem falou isso com ele? Simplesmente ele mesmo. Ele viu esta coisa. Nós devemos tratar uns aos outros como nós queremos ser tratados. E se nós vamos olhar no passado, então nós vamos encontrar isso muitas e muitas vezes. E realmente muitas religiões. Eu não posso dizer todas, que eu não realmente nem conheço todas as religiões que tem no mundo. Mas muitas religiões têm este princípio. Nós devemos tratar nosso próximo como nós queremos ser tratado. Por quê? Porque é bom senso. Mais uma vez, nem precisamos da Bíblia para entender isto. Então, quem nós devemos saber? Eu devo tratar ele como eu gostaria de ser tratado. Eu devo tratar ele como eu quero ser tratado. Então, se eu vou fazer isto, eu estou vivendo moralmente certo. Isto é a melhor maneira para mim viver. E se nós temos um grupo de pessoas, é a melhor maneira para o grupo viver. Nós vamos ter melhor de tudo. Se eu não preciso preocupar que ele vai roubar, se eu não preciso preocupar que ele vai me matar, se eu não preciso preocupar que ele vai tentar adulterar com minha esposa, se eu posso ter certeza que realmente ele não somente não vai atrapalhar, mas ele vai fazer bem para mim. Então, o que acontece? Qualquer sociedade que realmente tem essas regras, e se nós pensarmos, e tem gente que tem pensado, então tudo vai bem. E nós sabemos, em algumas culturas, isto começou. Mas o que realmente sempre destrói nem todo mundo quer isso. Então, alguns estão extremamente egoístas, então o egoísmo começa a dominar, então tudo cai na terra. Mas nós sabemos que podemos fazer isto. E nós estamos conscientes. Eu posso fazer o melhor para ele. Eu posso fazer o melhor para ele. Eu posso fazer o melhor para ela. Então eu estou consciente disso. Então, e naturalmente, se ele quis fazer a mesma coisa para mim, e ele quer e ela quer, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma coisa ótima. Não, mais uma vez, quando eu disse melhor coisa, nós não estamos falando que eles vão alimentar meu egoísmo e simplesmente vão fazer o melhor para mim, no longo termo. Então, todo mundo entende isto. E o mundo inteiro entende isso. Por quê? Porque a lei de Deus está gravada em nossos corações. Nós entendemos. Né? Então, o que faz uma pessoa obediente, então, é Deus, naturalmente. Né? Mas nós temos de ver, primeiramente, que eu posso se eu quiser. Então, o que acontece é nós temos de ter o querer. Né? Ok? Então, essa é a primeira coisa que nós temos de ver. Eu preciso e eu posso viver como eu devo viver. Nada está me impedindo. Né? Eu sei que eu devo fazer. Então, não, nós olhamos para algumas culturas, naturalmente, algumas culturas são piores do que os outros. Né? Então, mas nós podemos ver isso. Onde tem mais dessa coisa? Em qualquer lugar no mundo. E nós podemos olhar na história passada.
onde tinha, podemos dizer, esta coisa infeccionando as pessoas, aquela economia, aquele povo, aquela região cresceu economicamente, cientificamente, todos os sentidos. Tá? Então, nós podemos notar que essa ideia não é ridículo. Não, nós nem falamos sobre a Bíblia até agora, menos que eu falei que a Bíblia diz que a lei de Deus é gravada em nossos corações. Tá? Mas isto simplesmente o que acontece é a prova dessa coisa. Então, nós sabemos que devemos fazer, nós podemos fazer. Mas a coisa é quando eu sou egoísta, quando eu quero viver para sentir bem. Eu quero sentir bem agora. Então, para mim viver assim, então eu tenho de passar o pé nele, passar o pé nele, passar o pé nela. Por quê? Que vai fazer vantagem para mim. Eu não preciso fazer isto, aquele outro que realmente não faz me sentir bem. Eu posso ganhar alguma coisa, então, explorando o meu próximo. E, naturalmente, o que nós queremos ver. Isto é errado. Não, você não precisa ter a Bíblia para saber isto errado. Primeiramente, cada um das minhas vítimas está sabendo. Ele fez errado. E eu sei que eu fiz errado. Eu sei que eu fiz errado. Então, o que é? Eu podia fazer melhor se eu tivesse feito a melhor possível para eles. Então, isto é todo mundo. Todo mundo. Então, não, mais uma vez, nem chegamos à Bíblia ainda. Mas isto é toda a humanidade neste globo entende todas essas coisas. Ninguém tem dúvida por esta. Não, algumas pessoas vão dizer que eu não concordo, mas a evidência é tão total que realmente nós precisamos admitir. Então, quando nós queremos trazer pessoas para a obediência, então o que nós temos de fazer é para eles entender que eles são pecadores por livre, espontânea vontade. Você não precisa ser, você pode obedecer, então, e nós não estamos obedecendo. Então eu sei, em nossos dias, em nossas igrejas são pior do que o mundo. Que nós temos inventado essas doutrinas, que realmente nós somos pecadores. Sabe? Nós nascemos pecadores, nós somos fracos, nós somos cansados, nós temos a natureza pecaminosa, nós temos a natureza adâmica, que quando Adão pecou, então alguma coisa biológica aconteceu para ele. Que agora para frente, ele está virado para o pecado. O interessante, a Bíblia não menciona isto. Os únicos versículos que tem esta coisa está abusado. E, naturalmente, o mais famoso em Romanos 5 disse que, através de um homem, todos nós somos perdidos. Mas disse também, através de um homem, todos nós somos salvos. Então, se fosse exatamente assim, nós não vamos olhar para mais nada. Então, todo mundo é salvo. Nós nem precisamos pregar. Porque na morte de Cristo, realmente todo mundo foi salvo. Mas não é assim. Então, nós sabemos, e pouca gente realmente chama isso em questão, que nós temos de fazer decisão. Menos que você é um hipercalvinista e você acha que Deus te predestinou e tudo que você faz foi planejado por Deus e o que realmente Deus tem planejado, ninguém pode mexer. Você vai sair exatamente como Deus planejou antes que realmente Deus tinha qualquer planeta Terra ou qualquer coisa assim. Talvez antes que os anjos existiram. Ok. Well, eu não creio isso. Eu acho, e naturalmente todo mundo acha isso. Okay? Se eu fosse para meu irmão aqui, eu disse bom dia e dou tapa na sua cara. Primeira coisa, o olho dele vai crescer. Por que você fez isto? Então, dá na canela. Então, e ele diz, por quê?
desculpa. Então, eu tenho uma natureza pecaminosa e eu tenho de fazer. Não, cuidado que o próximo é no nariz. Então, talvez vai ser no nariz, mas no meio, aqui. Então, nós podemos ver que, na realidade, ninguém acredita nisso, ninguém aceita isso. O que nós temos é, nós sabemos, não quero repetir isso, nós sabemos que eu sou totalmente responsável. Nós queremos fazer essas teorias para apagar nossa culpa. Mas todo mundo sabe que nós somos culpados. Ok? Mas nós temos de pregar isso. Nós temos de pregar. Cada pessoa é responsável para o seu pecado. Então, e nós temos de atacar todas essas coisas, porque quando tem mesmo uma pequena dúvida e nós temos pecado, nós puxamos para aquele lado. Então, naturalmente, temos esta coisa também. Se realmente Deus pode me perdoar no estado de pecado, então, o que realmente vai acontecer? Eu posso continuar pecando e vou para o céu. Então, a próxima coisa que nós queremos ver, então, é que é arrependimento. E por que temos de ter arrependimento? Isto é importante. O que é arrependimento? Primeiramente, ninguém duvide isto, mas nós queremos mencionar isso. Arrependimento não é que nós largamos alguns pecados. Então, eu estava roubando e realmente eu tinha costume de bater na minha esposa e talvez mais algumas coisas. Então, eu não vou roubar mais e eu só vou bater minha esposa no fim de semana. E as outras coisas do mesmo jeito. Realmente eu vou mudar. Vou mudar. Então eu falo com Deus. Eu estou me mudando. Eu vou ser outra pessoa. Esta coisa de roubar, não vou fazer mais. Também, não vou xingar pessoas. Nunca vou xingar pessoas. Então, o que eu quero perguntar? Todo mundo. Não, ainda não estamos falando sobre a Bíblia. Mas Deus vai me perdoar quando eu estou em uma condição de pecado consciente? Porque se for assim, então nós temos de perguntar isto. Quanto pecado eu tenho de deixar para Deus me perdoar? E se talvez nós chegamos à conclusão, eu não preciso deixar ou abandonar nenhum pecado para Deus me perdoar. Deus me ama. Então, a graça de Deus é suficiente. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Graças a Deus. Aleluia. Então, Senhor, eu roubo, eu bato minha esposa, eu faço mais 10 ou 15 outras coisas também. Então, perdoe tudo. Graças a Deus, eu sou perdoado. Mas eu continuo fazendo. Então, eu sei que realmente o que temos, então, as pessoas a qual eu estou roubando, não vão sentir muito prazer. E minha esposa talvez não goste dessa ideia que eu dou tapa na cara toda hora. Então, e ele não quer que eu vou bater nele também. O que acontece então? Realmente nada mudou. Então, será que Deus me perdoe? Ou para meu conhecimento, poucas igrejas iam falar isso. Existia, em anos passados, no século XIX, existiu uma denominação que pregou isto. E uma das coisas que falaram, que realmente toda mulher no mundo é minha. Então, isto foi o que estava pregando. Altamente perigoso, realmente faz muito mal para a sociedade. Então, todas as vantagens que nós mencionamos de amar uns aos outros, nós estamos andando na direção contrária. Então, no lugar de melhorar, está piorando. Ok. Então, qualquer pessoa
nem olhando para a Bíblia. Mas qualquer pessoa pensando, realmente, se você vai ser filho de Deus, se você vai viver como Deus quer, e tem de lembrar, a eternidade está também em nosso coração. Nós entendemos que existe um Deus e nós entendemos que realmente nós temos que prestar conta para Ele. Todo mundo entende isso. Né? Então, o que acontece? A próxima pergunta é, então, quanto pecado eu preciso abandonar? Então, nós não estamos falando sobre a Bíblia ainda. Nós estamos só pensando. Né? Quanto pecado eu preciso abandonar? E vamos pensar. Né? Então, eu vou deixar de bater minha esposa. Mas eu não vou deixar de roubar e eu não vou deixar de bater ele também. Né? Então, o que nós vamos ter? Não, pensando bem, nós vamos pensar, realmente não foi uma mudança. Não, eu sei, arrependimento geralmente é uma palavra que nós usamos para a Bíblia, mas está usado em outros sentidos também, pessoas que nem conhecem a Bíblia. Arrependimento significa que nós precisamos mudar. Então, então ele foi um ladrão e eu sou juiz, eu estou pensando em perdoar. Então, coisa que eu vou perguntar, você vai continuar a roubar? Ou então ele, claro, uai. Né? Ele é mineiro. Né? Então, claro. Então, o que acontece? Será que eu vou perdoar? Ou, vamos supor que ele foi assassino. Então, eu vou dizer, você vai matar mais pessoas? Ele diz, juiz, eu tenho 2 pessoas em mente. E uma é você. Então, ele vai me perdoar? Okay. O que eu conheço, para ter perdão mesmo em nosso sistema legal. Então, quem vai perdoar tem de ter certeza que quem vai ser perdoado não vai continuar fazendo o que realmente colocar ele na cadeira. Se foi matar ou roubar ou o que for. Então, por quê? Nós entendemos essas coisas. Ainda nós estamos falando sobre a Bíblia. Então, o que nós temos de fazer? Nós temos de, então, pregar que nós precisamos deixar 100% do pecado. Não, quem tem lido Finney, quem tem lido Wesley, então está vendo que estes homens pregaram essa coisa. Cristóstomo também. Então, naturalmente, ele mesmo foi para a cadeira naquela época, porque ele estava pregando essas coisas. E Arminiano, naturalmente, foi realmente perseguido por pessoas que achou que realmente nós devemos ter o que eles chamaram mais liberdade sendo crentes. Né? Então, o que acontece? Então, nada acontece. Quando nós estamos pregando esse tipo de mensagem, nós não estamos exigindo realmente uma mudança. Então, o que acontece é que nada acontece. Então, se nós, vamos supor, nessa igreja, então eu resolvi, não é mais seminaristas, é uma igreja qualquer. Então, cada domingo eu tenho um cantor ou cantora que realmente é conhecido nacionalmente, ela vai cantar aqui na igreja. Eu vou ter os pregadores que são mais divertidos, que realmente deixa você rindo, então deixa você feliz, prega realmente que realmente o homem é o centro do mundo e Deus está querendo só nos dar coisas assim. Então, o que é essa coisa do evangelho de prosperidade, então, cura divina? Então, naturalmente, nós sabemos que grande parte, não somente crentes realmente creem em cura divina, mas muitos médicos, e você tende a estimular um pensamento positivo na mente da pessoa. E, segundo a medicina, 7% das pessoas vão ser curados só porque seu corpo vai reagir para pensamento positivo. Então, talvez a pessoa não tenha nada, mas neste grupo, então, vamos supor que, vamos exagerar, tem
100 ou 1.000 pessoas aqui, 1.000 pessoas, quantos vão ser curados? Segundo a estatística dos médicos, não de um grupo evangélico, 70 pessoas. Então, maravilha. Graças a Deus. Está vendo pessoas que estão sendo curadas. E nós fazemos mais algumas coisas para impressionar pessoas. Então, temos algumas cadeiras de rodas aqui que nós falamos que foi deixado para as pessoas que foram curados, foi aleijados, não podia andar. Então, Deus curou. E nós temos maletas aqui e mais algumas coisas assim, para mostrar que essas são as pessoas que foram curadas. Então, naturalmente, eu posso te garantir, nós vamos encher esse lugar todo domingo. Hein? Então, porque a vida é assim. Que as pessoas estão chegando para um divertimento e não para o evangelho. E nós temos muitas igrejas assim. Muitas igrejas assim. E, naturalmente, para me ajudar, eu vou pregar essa doutrina do evangelho de prosperidade. Então, irmãos, se nós damos 10% para Deus, Ele vai te abençoar. Mais que você dá, mais que Deus vai abençoar. E eu posso gastar o resto do tempo, hoje à noite, falando sobre truques que realmente eu tenho visto na minha vida que pessoas, então, pastores usam para pessoas entregar o dinheiro. Então, muitas coisas, testemunhos, coisas assim. Então, isto é possível. Então, o que acontece? Não, naturalmente, uma coisa que eu quero, não quero uma igreja assim. Que, olha, misericórdia. Então, é a propaganda para a pobreza. O que nós queremos é a igreja bonita, a igreja linda. Então, onde realmente todo mundo vai pensar, este homem sabe alguma coisa. Então, naturalmente, eu sei alguma coisa. Eu sei como ganhar dinheiro. Então, todas essas coisas. E o que acontece? Nós não falamos sobre evangelismo. Nós não falamos sobre o que devemos fazer. Certamente falamos pouco sobre missões. E se tiver missões, então, não é a coisa mais importante. O que nós queremos é dinheiro. E o que nós queremos apresentar é um programa, uma reunião que é altamente interessante para a maioria das pessoas. Não importa se a pessoa é crente ou não. E o que acontece? Pouca gente está sendo evangelizado. Certamente, nós não estamos mandando pessoas que têm o coração para missões, que está querendo ver pessoas salvas, que está querendo fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que Deus tem mandado. Isto não vai acontecer. Nem perto de acontecer. É a coisa mais longe que realmente nós podemos falar. Então, o mundo fica, não mesmo se nós multiplicarmos igrejas, o mundo não muda. As pessoas não são salvas mesmo. E nós podemos ver isso. Que nossas igrejas, muitas nossas igrejas, estão cheias de gente que realmente não tem o mínimo interesse em viver para Deus. E se nós irmos pregar essa coisa, se você não negar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Última coisa que nós queremos ouvir. Então, o que nós temos de fazer é começar com esta ideia, que nós queremos mostrar às pessoas seu pecado. Então, isto nós queremos fazer. E nós devemos fazer bem claro o que é pecado. O que é pecado? Eu estou vivendo para sentir bem. Eu estou fazendo coisas que fazem me sentir bem. E eu não quero deixar esta coisa de viver para me sentir bem. Para me sentir bem é a coisa mais importante. Seja o que for. Não, com algumas pessoas é meramente preguiça. Mas preguiça faz me sentir bem. Eu não gosto de trabalhar. Eu estou buscando um jeito de trabalhar o mínimo que eu posso trabalhar.
Outras pessoas é coisas simples. Hein? Então, nós podemos, depois eu vou mencionar mais algumas coisas assim. Mas, com algumas pessoas, naturalmente, é coisas mais importantes. Talvez eu sou, pessoalmente, muito egoísta. Obviamente egoísta. Nem todo mundo é, obviamente, egoísta. Nós podemos ser pessoas que são bem educados. Então, mas são egoístas. Mas, se eu sou muito egoísta, então, geralmente a maioria das pessoas não gosta que, é claro, que o que eu estou querendo é passar a pé em todo mundo que eu posso fazer. Então, outras pessoas, mesmo crentes, nós temos pessoas, pelo menos, que dizem que são crentes. Nós temos coisas em nossas vidas que nós não queremos fazer porque não faz me sentir bem. Eu não quero fazer porque faz o que eu estou fazendo, faz me sentir bem. Eu não quero largar. Então, vamos supor, uma coisa é levantar cedo, ler a Bíblia. Não, eu sempre digo, não, eu vou ler a Bíblia, mas primeira coisa do dia, não quero fazer isto. Hein? Mas eu vou ler a Bíblia, mas quando eu tenho tempo. Então, se eu tiver tempo, de vez em quando eu estou lendo a Bíblia. Hein? E eu tenho trechos que eu gosto de ler, então, especialmente se esses trechos não estão me condenando. Hein? Então, Salmo 23, coisas assim, eu gosto de repetir, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia. Então, o que acontece, mas nós nem pensamos de pensar o que o Senhor é meu pastor. O que quer dizer isto? Não mexa. Hein? Eu gosto mais dessa parte que nada me faltará. Isso é mais agradável para mim. O Senhor é meu pastor. Então, eu sou crente. Eu já levantei minha mão uma vez na igreja e o pastor eu fui para frente e o pastor colocou a mão na minha cabeça e orou para mim. Todos os meus pecados são perdoados e graças a Deus eu sou livre. E também, eu não estou nem pouco interessado nesta coisa de legalismo, hein? De levantar cada dia, ler a Bíblia, toda semana dar dízimo e esta coisa de testificar. Isto não tem nada a ver, puramente legalista. Hein? Pessoas realmente fanáticos. Hein? Então, eu não quero viver assim. Eu quero viver a minha vida. Eu não quero fazer muito mal para meus próximos. Eu falo muito mal porque coisinha dá de vez em quando. Hein? Então, mas, em geral, eu quero viver bem. Então, o que nós temos? Uma igreja que está realmente dizendo que nós somos evangélicos. Mas nós não somos evangélicos. E nós estamos falando sobre pessoas ser crentes. Mas, na realidade, primeiramente nós temos de olhar para o que significa crente. Crente significa eu creio. Hein? Creio em quê? A ideia é que cremos na Bíblia. Mas, na realidade, nós a maioria dos evangélicos, não somente no Brasil, mas nós estamos no Brasil. Então, no Brasil, a maioria dos evangélicos não está lendo a Bíblia. 90 e poucos % realmente morre sem ler a Bíblia uma vez. Então, como nós podemos dizer que somos crentes? Não, como eu falei, tem estes trechos que temos, especialmente nos Salmos, que nós gostamos de ler. E eu conheço casas que você vai na casa e tem um tipo de uma coisa assim, e tem uma Bíblia grande, e a Bíblia está continuamente aberta para certos trechos. Sabe? Eu tenho visto isso em muitas casas. Sabe? E Salmo 23 é um dos mais populares. Sabe? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh, maravilha. Hein? Então, e nós achamos que isto é um tipo de espiritualidade. Naturalmente, não tem nada a ver. Todos nós somos conscientes disto. O que nós temos de fazer, então? Mostrar sistematicamente. Não pensa que isto vai acontecer com uma pregação. Ou nem 2, ou 3, ou 4. Nós temos de falar muito, porque por anos
no rádio, na televisão, e talvez em nossa igreja nós estamos ouvindo esta mensagem realmente de água morna, que para ser crente é só levantar a sua mão, alguém vai orar para você e você vai vivendo a sua vida. Não, naturalmente não deve matar, não deve roubar, e em maioria dos casos adulterar está considerado errado. Tem algumas exceções, naturalmente, mas a maioria dos casos está errado. Então, coisas assim. Então, nós vivemos assim. Então, o que acontece? E os melhores. Trate bem o vizinho, realmente vive bem, no trabalho está fazendo razoavelmente bem. Então, isto é suficiente. Mas, uma das coisas que, se nós somos crentes, que nós vamos ler, e nós mencionamos isto, então, Jesus disse, toda autoridade foi me dado, no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho dado. E eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Então, nós nem importamos com isto. Apesar que nós podemos ver que Jesus está falando, mas as providências que ele tem tomado para nos ajudar, então são impressionantes. Toda autoridade no céu e na terra foi me dado. Ide, portanto, que ele é o chefe, ele tem toda a autoridade. Então pode ir e sabe que não importa como você é. Não importa se você é isto, aquele outro, se você é super inteligente ou se você não é tão inteligente, mas ide, portanto. E ele está conosco. Até a consumação do século. Até que termine o mundo. Então, isto que devemos fazer. Quem deve fazer isso? Eu recebi uma fita estes dias, até Davi trouxe. Então o homem disse, se você não tem uma chamada de ficar aqui, Jesus disse, ide. Então, só quem tem uma chamada bem clara para ficar aqui, deve ficar aqui. E essa coisa, você gostaria de ser missionário? Não é ruim, mas eu não tenho chamada. Ele disse, a chamada deve ser para ficar aqui, porque a Bíblia em vários lugares está dizendo que nós devemos fazer evangelismo no mundo inteiro. E esta é dada para a igreja. E a igreja é nós. Então, a coisa é que se nós vamos obedecer. Por que nós não queremos ser missionário? Não faz me sentir bem. Não faz me sentir bem. Eu vou, talvez, para o Japão ou para a China. Gente lá é estranho. Então, e negócio é assim, o que eles comem é muito diferente. Então, o que eles falam, a língua é doida. Ninguém pode falar isso, ninguém pode fazer esses sons, a boca não faz. Então, isso não é para mim. Ou eles são assim, ou assim, ou assim. Toda gente diferente tem uma coisa diferente. Mesmo aqui no Brasil. Manda gente para... Você vai para Rio Grande... E eu não gosto de gaúcho. Então, gaúcho... Então, eles começam... Tem 10 coisas erradas com gaúcho. Não, nem fala sobre Bahia. Misericórdia. Então, o que acontece, então? Nós não queremos ir. E, fim da conta... Eu gosto onde eu estou. Ir não faz me sentir bem. Então, o que nós temos de fazer? E esta coisa que nós mencionamos no princípio, então, eu tenho de fazer o melhor possível para Deus e meu próximo. Para Deus e meu próximo. E quem é seu próximo? Honestamente, Jesus deu esta ilustração sobre um judeu que ficou machucado. E quem foi para ele? Naturalmente, o maior inimigo, a raça mais desprezada, um samaritano. Então, o que acontece, então?
Quem é? Gente na minha país, segundo Jesus, segundo a ilustração de Jesus, nem foi. Gente de outro lugar. Gente que não é gostoso, né? Que tem ideias diferentes, religião doido. Né? Então, ide, portanto. Então, o que nós temos de fazer é explicar para eles o que a Bíblia está dizendo. Mas, primeiramente, a pessoa tem de entender que está vivendo errado. Que é errado? Viver para sentir bem. Então, nós temos de converter. Nós temos de passar de viver para sentir bem, para viver exclusivamente para Deus. E nós somos, como nosso nome diz, servos de Cristo. Eu sou servo de Cristo. E aquela palavra não é como nós pensamos hoje em dia, que você trabalha para qual firma? Eu trabalho para a firma X. Isto não é o que significa servo. Servo foi uma pessoa que realmente estava obrigado. Naquela época, a gente crianças, foi vendido, quando era pequeno, para trabalhar para fulano de tal. Então, foi crescendo naquela casa e foram servos. Então, o mestre da casa, se ele disse, quero hoje que você vai trabalhar com meus porcos. Hoje você vai trabalhar com os porcos. Próximo dia, hoje eu quero você na cozinha. Você está na cozinha. Se ele disse qualquer outro, hoje eu quero mandar você para a cidade para buscar tal coisa para mim. Onde está a cidade? 25 quilômetros de pé. Eu quero aqui de volta antes de 6 horas da noite. Então, o servo tem de obedecer. Então, nós somos servos de Cristo. Realmente, eu sinto esta palavra, este nome é ótimo. Somos servos de Cristo. Então, nós temos de viver assim. Então, nisso que Deus está querendo. Okay. O que nós temos de ter, então, é uma mudança. A primeira coisa é uma mudança. E nós temos de pregar, e sabe quanto tempo? Não é fácil. Que o coração orgulhoso, o coração duro, o coração que está vivendo para sentir bem, não gosta de abandonar seu alvo. Então, quando nós falamos que, e isso eu sinceramente acho, eu não devo fazer nada nesta vida, porque faz me sentir bem. Eu devo fazer o que eu estou fazendo, porque é a melhor coisa que eu posso fazer agora. Não, eu acho que muita coisa que eu vou fazer faz me sentir bem. Quando Giovanni estava falando comigo no telefone, falou para mim que realmente hoje à noite era a minha vez. Mas realmente eu não senti mal, porque eu gosto de fazer isso. A única coisa melhor do que isso é ter um grupinho de vocês em uma aula onde posso falar diretamente pessoa a pessoa. Mas isto é agradável para mim. Mas o motivo para fazer não é que faz me sentir bem, mas porque é a melhor coisa que eu posso fazer. Então, e o que eu estou querendo fazer hoje à noite? Implantar nas suas cabeças que a melhor coisa que você pode fazer é viver exclusivamente para Deus. Deixe esta coisa que isto faz me sentir bem, isto não faz me sentir bem. Nós vamos planejar nossas vidas em redor do Evangelho de Jesus Cristo. E eu gostaria de dizer, se não quiser fazer isto, você está em pecado. Só porque, não estou falando sobre emoção, estou falando sobre decisão. Então, você vai submeter para Deus, você vai fazer exatamente o que Deus quer, você vai ter jeito de olhar quando vamos encontrar Cristo. Então, Senhor, eu fiz exatamente o que eu pensei que o Senhor quis. E sabe que Deus está querendo? Sinceridade de nosso coração. Não, eu creio, se honestamente nós erramos em qualquer coisa, mas nossa atitude é assim: Senhor, eu vou te obedecer. Eu sou servo, eu sou escravo de ti, Senhor. Deus vai dizer: bem feito, meu servo. Entra no descanso do meu Senhor. Mas eu posso dizer isto:
se nós vivemos a vida aqui neste mundo para sentir bem, para fazer o que realmente é agradável para mim, eu acho que você vai ouvir: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Por quê? Porque enquanto nós estamos agarrando esta coisa, que eu quero viver para sentir bem, eu quero fazer coisas que é gostoso para mim, eu não posso ver como você pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque isto é egoísmo. Isto é viver para si. Isto realmente faz você o inimigo do evangelho, porque Deus nunca falou assim, Cristo não falou assim. Nós falamos sobre a cruz e nós temos falado sobre vários aspectos, não somente eu, mas outras pessoas também, nestes últimos dias. Cristo morrendo na cruz, sendo pregado, Deus abandonando todas essas coisas. Então, fez ele sentir bem? Eu duvido. Mas por que ele fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não deixe-me falar. Nós devemos fazer isso também. Eu amo o mundo de tal maneira. Então, o que realmente, eu já falei isso, muitas vezes casais chegam para mim: pastor, como nós devemos viver? Ou então, um versículo na Bíblia diz: esposas, obedecem seu marido em tudo, como se fosse o Senhor. Puxa, isto é duro demais, pastor. Mas quem disse para maridos? Sabe? Maridos, amai suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, duro para chuchu. Mas o que nós devemos fazer? Eu devo viver assim. Esposa deve viver assim. Então, é muito pesado. Né? Já pensou de morrer na cruz? Então, especialmente quando você está morrendo para pessoas, que a Bíblia diz isto. Cristo morreu para nós, não quando nós éramos amigos deles, mas quando nós éramos inimigos. Então, o que é? Você está disposto para, você sabe, fulano me detesta, fulano gostaria de ver meu corpo frio no chão. Mas eu sou disposto a morrer por ele. Ou realmente, Deus não estava falando sobre uma pessoa, outra pessoa. Ele estava falando sobre a raça humana. E se entregou para morrer na cruz para os seus inimigos. Então, por que você está vivendo? Ser missionário não faz me sentir bem. Não importa. Você tem de viver para Deus, não para o que faz você sentir bem. Quem tem esta desculpa, eu posso dizer, eu duvido que você vai entrar no reino de Deus. Porque quem sabe fazer bem e não faz, para ele é pecado. Não, você vai dizer, pastor, você está sendo duro. Mas isso nós queremos ver, que se continuarmos como estamos, nada vai acontecer neste mundo, porque nós não estamos vivendo como Deus planejou para nós viver. Então, pessoas falam, pastor, todas as suas mensagens são sobre coisas morais, porque a moralidade é tudo. Se eu faço o que está certo, tudo vai bem. Se eu não faço o que está certo, tudo vai mal. Então, exatamente isso. Tão mal, eu vou acabar caindo no inferno. Então, isso que realmente nós temos que entender. Então, nós pensamos, não, eu estou no seminário e realmente nesse semestre eu vou tirar boas notas. Então, meus pais são crentes, eu estou namorando com Maria e ela é crente também. Então, nós queremos casar, nós queremos ter uma casa, nós queremos criar nossos filhos, eu quero arranjar bom emprego, eu estou pensando em fazer um curso quando termine o seminário para realmente me ajudar nesse sentido. Nós não vamos fazer nada mal, pastor. Nós não vamos matar ninguém, nós não vamos roubar. Nós vamos para a igreja, pastor, vou dar dízimo toda semana. Então,
mas você vai acabar caindo no inferno. Porque pecado é que nós vivemos para sentir bem. Quando nós vivemos para sentir bem, então nós somos egoístas. E sabe o que é? Nossa personalidade não vai mudar quando nós chegarmos no céu. Vamos ser a mesma pessoa que estamos agora. Egoístas. E Deus tem de dizer, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Mas, Deus, eu fui para a igreja todo domingo. Foi pelo menos uma vez durante a semana. Sempre dei o dízimo. Então, ensinei a Bíblia para meus filhos quando eu tiver tempo. Nunca vos conheci. Mas eu nunca matei, nunca roubei. Nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque vivemos, então quero que nós entendamos isso. Eu estava vivendo para sentir bem. Minhas decisões foram feitas em cima dessa coisa, este princípio. Satanás não é nem pouco diferente. Ele vive para sentir bem. Não sabe o que é? Se é para o bem dele, e se realmente vai fazer ele, talvez não imediatamente, mas futuramente, vai fazer ele sentir bem. Ele até vai trabalhar para Deus. Mas ele quer sentir bem. O que fez ele sentir bem seria tomar o lugar de Deus. Isto é a coisa principal na mente dele. Você, não quero fazer isso, mas a mesma atitude. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu não importo com Deus. Que Deus tem falado. Que nós devemos evangelizar o mundo. Então eu tenho de ser altamente ligado com este alvo. Se eu não estou fazendo isto, então não há razão para mim pensar que eu vou chegar no céu. Então, também, nós falamos que temos fé. O que é a fé? Nós cremos na coisa que Jesus Cristo diz. Eu creio, né? Cristo morreu na cruz por mim, eu creio. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Glória a Deus! Mas, Ele falou outras coisas também. Então, sabe o que é? Existe boa possibilidade que temos gente aqui nesta igreja que nem sabe as outras coisas que ele tem falado. Porque nós não lemos a Bíblia. Por que você não está lendo a Bíblia? Não é muito agradável. Eu acho a Bíblia meio chato. Então, porque não faz me sentir bem. Não. Se fosse uma novela, ou se fosse um programa, especialmente em Globo, então, uma novela, eu gosto disso demais, que esta coisa faz me sentir tão bem. Eu gosto desta coisa, romance, moças bonitas, rapazes lindíssimos. Esta é a vida. Mas esta coisa de ler a Bíblia, orar, para falar a verdade, eu oro, mas geralmente não passa 5 minutos. Tudo eu quero pedir, eu peço, Deus abençoe-me, Deus me dá dinheiro, Deus abençoe minha família. Então, minha igreja também, mas realmente nós não estamos interessados no reino de Deus. Então, isto que a Bíblia diz. Então, eu gostaria de dizer alguma coisa. Se você acha que eu estou errado, então, ler este livro, capa a capa. Então, volta para mim e diz, eu não achei nada que apoie o que você está dizendo. Então, eu estou errado. Mas, se você vai ler isto, e vai descobrir que é exatamente isto que Deus quer. Não, você não vai achar esta frase. Então, nós vivemos para sentir bem. E, de fato, nem Finney usa. Isto chama autogratificação. Mas, se nós falamos, eu estou vivendo para sentir bem, todo mundo entende isto, não é? Exatamente. Entendemos todas as palavras. Então,
Esta que nós não podemos fazer. Nós não podemos viver assim. Nós temos que viver para Deus, fazendo o que Deus diz. Se faz me sentir bem, ou se não faz me sentir bem. Eu tenho de fazer. Então, próxima pergunta é: quantas pessoas estão vivendo assim? Não, se nós olharmos para o início da mensagem, nós já vimos que a melhor coisa é fazer o melhor possível para o seu próximo. Isto é a melhor maneira para nós viver. Então, naturalmente, isto deve ser a coisa mais certa. Mas isto não para quando nós convertemos, porque ainda eu tenho de viver para fazer o mais alto bem para meu próximo, seja onde que for. E sabe que todos nós estamos conscientes que a melhor coisa que nós podemos fazer seria espalhar o Evangelho, porque onde o Evangelho vai, pessoas vão converter. Mais uma vez, nós temos este batismo hoje de manhã, eu estava impressionado, pessoas falando, como converteram? Converteu porque ouviu o Evangelho, de um lugar ao outro. Alguns, então, fulano falou comigo, então tocou meu coração. Você sabe o que é? Todas essas pessoas foram grandes evangelistas. De fato, o que eu vi, é bem possível que nenhuma evangelista pregou e influenciou. Não, se eu sou errado, não tem problema. Mas a coisa é, a maioria foi influenciado por gente igual você e eu. Então, talvez a pessoa só chegou e falar pouca coisa, mas tocou o coração. Então, nós convertemos. Eu converti por causa disso. Alguém falou comigo como eu podia chegar a Jesus Cristo. Então, e graças a Deus, muita gente, eu conheci, não é multidões, mas muita gente que eu conheci. Eu falei o Evangelho, eles converteram. E sabe o que é? Quase certo que a grande maioria de vocês ia fazer melhor do que eu. Então, isso não é humildade. Né? Então, simplesmente, a grande maioria ia fazer melhor do que eu. Então, ide, portanto, para todo o Brasil, para toda a América Latina, para todo o mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos, ensinando-os a obedecer tudo que Cristo tem mandado. Você diz, pastor, você fala isso muito. Fala muito. Vou falar mais também. Vou falar até nós temos, cada ano, saindo 20, 30 pessoas para evangelizar este mundo. Quando chegamos isto, eu vou mudar o alvo para 50. E quando chegamos isto, eu vou mudar para 100. Mas nós temos de evangelizar o mundo. E se Deus realmente quer respeitar, e Ele quer, Ele não está me ajudando. Eu estou simplesmente fazendo o que Ele diz. Então, nós temos de evangelizar o mundo. É nossa responsabilidade. Se eu não faço, Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim. Então, vamos lá. Então, não perde a visão. Sai para ganhar o mundo. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós chegamos perante Ti. Pedimos que o Senhor vai trabalhar nessa igreja. Senhor, Tu tens falado. Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Tu tens falado, se pedires alguma coisa em meu nome, isso farei. Senhor, nós queremos pedir, manda Teu Espírito, Senhor. Faz o que é necessário nesta igreja, Senhor. Se tiver uma coisa, vamos supor, Senhor, na minha vida, pode falar comigo, Senhor, qualquer maneira que o Senhor quer. Qualquer jeito. Senhor, se vai me envergonhar, vai me ficar humilhado,
melhor ainda, Senhor. Mas abençoe esta igreja, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom para todos.